Muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinário de sucesso da Donaldson. Meu nome é Márcia, sou especialista de marketing aqui na Donaldson. A Donaldson, que é uma empresa especialista em soluções de filtragem. Estamos aqui no Brasil presentes há mais de 15 anos. Vamos em breve iniciar esse webinário, mas antes de começarmos, gostaríamos de apresentar um pouquinho mais da Donaldson para vocês. Tudo começou em 1915 e nosso primeiro dia de trabalho não teve início em um escritório, pois Frank Donaldson inaugurou essa história consertando o trator de uma fazenda, improvisando com criatividade um filtro de ar. Assim nasceu a Donaldson. Nosso legado de suporte ao cliente em soluções de filtragem continua por mais de 100 anos. Hoje, trabalhamos para resolver os desafios de controle de contaminação e filtragem mais complexos do mundo. E somos um dos maiores fornecedores mundiais de tecnologia de alta qualidade em filtros. Você pode não ter a clara percepção dos nossos produtos e tecnologias, mas eles nos ajudam todo dia, colaborando para mover suprimentos e montanhas, facilitando a chegada de produtos e pessoas em seus destinos, ajudando a embalar o que comemos e bebemos, auxiliando no caminho para casa, alcançando novos objetivos e proporcionando conexão com o mundo. Onde tem produtos inovadores resolvendo desafios de filtragem, você nos encontra. E também nossos dedicados colaboradores atendendo com qualidade em mais de 140 pontos de venda, centros de distribuição e fábricas em todo o mundo. Com nossos recursos globais, talentos e compromisso, colocamos o cliente em primeiro lugar, oferecendo recursos de uma organização internacional com a proximidade e confiança de uma empresa local. Esses recursos incluem cientistas e engenheiros que têm à disposição modernos centros de desenvolvimento, recursos de prototipagem, laboratórios e tecnologias avançadas. Assim como em nosso primeiro dia de trabalho, mantemos o propósito de continuar inovando em soluções de filtragem. Colocar o cliente em primeiro lugar é um dos principais compromissos da Donaldson, mas temos outros motivos para nos orgulhar. As várias gerações de colaboradores que dedicaram anos de talento apoiando pessoas e melhorando os locais onde vivemos e trabalhamos. Muita coisa mudou no último século, mas o segredo do nosso sucesso continua o mesmo. Ajudamos nossos clientes na superação de desafios de filtragem e nossos colaboradores em oportunidades para desenvolverem seus talentos, superando expectativas e contribuindo com o melhor para os negócios e a comunidade. Bom, então, mais uma vez, boas-vindas a todos que estão aqui ao vivo com a gente. Já iremos dar início ao nosso webinário, que hoje tem como tema controle de pó para a indústria alimentícia. Então, antes da gente começar, só queria dar umas instruções aqui sobre a parte que a gente vai ter interativa, né? Como vocês estão vendo aí na tela, a gente vai ter, ao longo desse webinário, chamar vocês para interagir com a gente. Então, aí na barra aí embaixo, na barra de ferramentas que vocês estão vendo aí na tela, tem uma barrinha, né, tem um emoji para vocês trocarem interações com a gente. Então, aí, convido vocês, quando vocês forem chamados aí, interajam com a gente. Também nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas ao final desse webinário. Então, ao longo do webinário, surgindo dúvidas, vocês podem colocar aí no chat, ali no botãozinho ali de interrogação, vai abrir ali uma sessão onde vocês vão conseguir colocar as suas perguntas, aí no final a gente responde todas elas, tá bom? E convido a todos vocês também que ficarem até o final, respondam a nossa pesquisa, todos vocês que responderem a nossa pesquisa, a gente vai mandar um certificado de participação, né? Então é isso, eu vou agora apresentar a vocês aos nossos palestrantes de hoje. Estou aqui com o Valnir Lima, que é o nosso gerente de vendas, engenheiro mecânico, mais de 15 anos aqui na Donaldson, muita experiência em projetos de sistemas de filtragem industrial. E também estou aqui com o Diego Canaveses, também engenheiro mecânico, ele é nosso gerente territorial, muita experiência aqui em projetar sistemas de filtragem para a indústria de alimentos, então vocês estão aqui em boas mãos. Convido a todos a interagirem com a gente, se quiserem já colocando no chat qual a empresa que vocês são, que cidade vocês estão falando, a gente já vai dar início. Então, muito obrigado por estarem aqui presentes com a gente hoje. Deixo vocês com nossos palestrantes.
Obrigado, Márcia. Bom dia a todos. Dando início, então, aqui, né, a parte de compartilhamento de informação com todos vocês, falando aqui do propósito de hoje, né? Então, vamos falar aí sobre sistemas de coleta de pó para a indústria alimentícia. A gente vai discutir um pouco também sobre as questões de captura, ou no ambiente, ou na fonte de emissão. A gente vai revisar os 4 componentes principais em termos de sistemas de exaustão, e por fim, aí deixamos um pouco de tempo para esclarecer algumas dúvidas e falar de alguns outros assuntos, ok? Para a gente poder iniciar, então, só para a gente entender um pouquinho como a gente está, né, em termos de nível de conhecimento, porque a gente sabe, alguns têm um pouco mais de conhecimento, outros aí um pouco menos, todos nós, né, sempre aprendemos procurando novos conhecimentos. Então, aí tem o nível de conhecimento linkado a um emoji. Então, dedinho para cima. Queria pedir a vocês aí que enviassem um emoji, dedinho para cima para quem não tem nenhum conhecimento, está procurando aprender algo novo hoje. Dedinho para baixo para quem tem alguma experiência, né? Mas tem alguns temas específicos. Né? Palminha para quem tem algum projeto chegando. Coelhinho para quem tem já bastante experiência no tema, mas está curioso para ver alguma informação adicional. E para quem tem um pouco de experiência, aí, mãozinha para cima. Joia, pessoal? Muito obrigado. Né? A gente tem hoje aí um público realmente bastante balanceado, mas com a expectativa de trazer informação que seja importante aí para todos, né? Falando um pouco de por que coletamos pó nos processos alimentícios, né? Qual é a importância? Então, tem muitas vantagens quando a gente fala sobre o controle de emissão de pó nesse mercado específico, né? Por que o controle de emissão de pó é importante? Proteger os funcionários, né? A exposição dos funcionários a pós nesse ambiente, evitar acidentes de trabalho, cumprir com os regulamentos, proteger os equipamentos contra as falhas prematuras, né? Sabemos que os pós em contatos com componentes móveis reduz a vida útil, melhorar a qualidade do produto final, reduzir a limpeza na área, ganhar eficiência nos processos e mitigar o risco de explosão em caso de pó com essa característica. Então, não é simplesmente uma questão de higiene, né? Quando se trata da indústria alimentícia, mas nós temos questões ambientais, questões de exposição de operador e principalmente questões relacionadas à segurança de operação que está acima de tudo. Então, hoje a gente vai abordar temas sempre envolvendo essas necessidades da indústria alimentícia em controlar a emissão de pó. Quando se trata de alimentos, né, a gente tem algumas características importantes, né, que é a manipulação de grande variedade de produto nessas indústrias, né, como grão, açúcar, farinha, ou seja, produtos a granel. Então, é uma característica da indústria alimentícia manipular produtos a granel, produtos em grande variedade e em grande volume, né? Então, essa movimentação normalmente traz elevação desses pós e a contaminação do ambiente, né? Outro ponto é a contaminação cruzada de produtos, né? Também, e contaminação do ambiente e contaminação de equipamentos. Então, em muitos casos, é necessário que se evite, né, se mitigue essa contaminação cruzada de produtos na indústria, né? E também o volume de pó no ambiente. E, claro, atender às normas sanitárias de movimentação de produtos, né? Outras considerações, a grande variedade de equipamentos pontuais e centralizado no que se diz respeito à exaustão, né? Então, como se vai trabalhar o projeto de exaustão, considerando espaço físico, localização, condições especiais, a configuração, né, do equipamento para minimizar o acúmulo de pó, vedações especiais, o tipo de material de construção, como a inox, por exemplo, e a mitigação de risco de explosão e incêndio, né, que muitos dos pós
trabalhado na indústria alimentícia tem essa característica que a gente vai abordar aí em seguida. Bom, dentro da indústria alimentícia, né, fazendo essa pergunta, onde então encontramos pontos potenciais de emissão de pó? Recebimento de material, né? Então, muitas indústrias, né, que trabalham com grãos, por exemplo, tem tombadores de caminhão para recebimento de grãos, ou recebimento de material a granel, né, também traz pontos potenciais de emissão de pó no ambiente, transporte pneumático mecânico, área de pesagem, né, então é uma área também que você tem movimentação constante ali do produto, isso nessa movimentação faz também com que haja liberação de pó no ambiente, área de mistura, área de secagem, né, de revestimento de material, peneiramento, extrusão, embalagem, ou seja, nos processos, né, onde há movimentação do produto ou de ingredientes, ali é um ponto potencial de emissão de pó e certamente um ponto que deve ser avaliado como importante criar uma contenção da emissão desse pó. Quais são pós ou tipos de pós que encontramos, né? Pós provenientes de que produtos na indústria alimentícia? Por exemplo, farinhas, amido, condimentos, alimentos fritos, né? Que traz esses condimentos de preparação, né? Como empanados, por exemplo, açúcar, aromas, especiarias, aditivos cafés, laticínios, óleos também, né? A contaminação de óleo não são só pós, mas óleo também, em muitos casos, né? A emissão no ambiente que precisa desse controle. Ou seja, então encontramos uma diversidade grande de pós e os pós desses produtos, eles não são tratados da mesma maneira quando se diz respeito a controle de emissão, né? Então, o sistema de exaustão, ele leva em consideração para o bom dimensionamento e para que haja uma performance e haja segurança, né, no controle de emissão, a característica de cada um desses pós, né? Por exemplo, quando a gente fala das propriedades, né, desses pós, a gente vai encontrar, então, pós com característica abrasiva, né, que ele tem uma tendência aí a desgastar um material de contato, por exemplo, uma tubulação, ou o próprio material do coletor de pó, sistema de exaustão de maneira geral. Material higroscópico, né, aquele material que ele tem a capacidade de absorver a umidade, né, e ficar pegajoso, aglomerativo, né, tendência de formar bola ou massa, ou seja, ele não precisa da umidade, né, para ele se tornar aglomerativo. Ele por si só, ele tem uma característica aglomerativa de se aderir facilmente em equipamentos, em paredes metálicas, né, e também é uma característica importante na hora de se dimensionar o equipamento correto. Material oleoso, de baixa densidade ou material com risco de explosividade, né? Além das condições do processo, como temperatura, umidade e índice de ataque, né? O quão corrosivo esse material. Então, essa combinação, né, da característica do pó, da condição de trabalho com a condição de processo, né? Essas características elas vão se somando para que a gente possa, então, trabalhar em cima de um projeto de controle de emissão de pó adequadamente, né? Isso quer dizer que um equipamento que funciona bem para um tipo de material, não necessariamente ele vai funcionar bem para outro material, né? Então, o que funciona bem para açúcar, não necessariamente ele vai funcionar bem para farinha ou vice-versa, né? Realmente, as características de cada material é fundamental, né? Ou as características são fundamentais, né? Para que a gente, então, dimensione e especifique o equipamento de maneira correta. Então, a partir da característica do material, é onde se inicia
todo o processo de avaliação de controle de emissão desse pó no ambiente. Além da questão da característica do material, né, nós temos também aí a parte de higiene, né, de contaminação cruzada. Quando se diz respeito a cumprir os requisitos de legislação relativa à higiene na indústria, né, sabemos que a indústria de alimentos elas são regidas de forma diferente, por exemplo, do que uma indústria mecânica, né, em termos de controle de higiene, né, e eliminar os perigos de contaminantes que pode tornar um risco, proliferação de bactérias, de vírus, de patogênios, alteração de composição. Então, existem outras preocupações, né, que são específicas para a indústria alimentícia, que o controle de emissão de pó é fundamental para que também se preserve essas condições e esses riscos, né? Além dos cuidados gerais, né, como os cuidados com máquinas, equipamentos de forma geral, instalações aéreas, utensílios, né, entrada de pessoas, condições do piso, outras instalações, ou seja, essas preocupações relacionadas às higienes, né, e necessidades na indústria alimentícia, ela está totalmente relacionada ao controle de emissão de pó durante o manuseio, durante o processo de fabricação do produto, para que, então, haja, né, menor risco e ligado àquilo que comentei anteriormente, né, confiabilidade do processo. Confiabilidade do processo em termos de não ter parada de máquina não programada, em termos de tempo de controle de limpeza, exposição dos funcionários constantemente aquele pó ao redor do processo. Então, quando a gente trata de exposição do operador, né, nós temos a questão de higiene pela condição de controle do ambiente, do controle do processo produtivo, mas evitando também que os operadores, né, e os colaboradores da empresa também tenham contato com determinados tipos de pó. Então, na indústria alimentícia, existem pós também que trazem malefícios, né? Com um contato constante com o ser humano, né? E por onde, então, teríamos acesso a esse pó como via de contaminação? Inalação, via cutânea e ingestão. Né? Então, o ar ele pode estar com esse contaminante, muitas vezes não de maneira visível, mas o operador estando horas por dia em contato com esse pó, né? Pode trazer, sim, algumas consequências. Via cutânea, né? É outra situação. O operador ele pode trabalhar com máscara, mas de repente, se ele tem um contato na pele de forma constante, também é uma outra via de contaminação. E ingestão, claro, né? Aí durante a operação. Dependendo do tipo de pó, ele pode afetar órgãos diferentes, como o trato respiratório, pulmões, olhos, né, rins, fígado, né, trazendo consequências como de uma simples irritação, né, como uma situação mais grave, como o envenenamento. Tá? Então, não trata só de algo que pode ser incômodo para o operador, né, durante o trabalho. Não necessariamente é só o bem-estar, mas é uma questão de saúde, né? Dele realmente não ter contato. Então, é fundamental que haja o controle adequado, né? Não é somente o controle, mas o controle adequado, levando em considerações todas as características e os riscos envolvidos num processo de captação de pó, né? Que o processo de captação de pó também traz o teu risco. Ele pode trazer uma falsa sensação de controle, né, de emissão, mas o perigo ainda pode estar ali se o sistema de exaustão não for corretamente dimensionado. Regulação, né? Então, existem normas regulamentadoras em todas as indústrias, na indústria alimentícia com outro nível,
de exigência, com outro nível de critério, né? Nós temos a Anvisa, por exemplo, né, tratando desse mercado, onde precisamos controlar, né, os limites de exposição, onde trabalhamos com valores de referência, né, para cada tipo de pó, tempo de exposição, concentração máxima permitida, né, daquele tipo de pó no ambiente, e falando dos limites, né, destinados a serem utilizados na prática de higiene industrial. Então, existem diretrizes que precisam ser seguidas, né, e o sistema de exaustão ele vem de encontro a isso, né, a que haja um controle, né, e que se atenda os limites permitidos de exposição, e limites máximo em termos de quantidade de determinada substância concentrada no ambiente. Além dessas questões, né, a situação de segurança, ela muitas vezes passa sendo subestimada, né, na indústria. Então, tratar de um pó com risco de explosividade acaba sendo uma obrigação, né? Por risco de todos que estão envolvidos nesse processo. Então, para muitos pode ser surpresa, mas para quem já tem um nível de conhecimento em termos de sistema de exaustão ou trabalha na indústria alimentícia, né? Estamos tratando de pós comuns no mercado alimentício, como açúcar, soja, farinha de trigo, milho, né? Então, pós-orgânicos, de maneira geral, tendem a ter uma característica de explosividade. Essa força de deflagração, ela tem uma unidade de medida, né, que é o ST, ou mais conhecido também na unidade de milhar, como KST, né? Então, nesse gráfico de barras, a gente pode fazer uma comparação, por exemplo, né, de um pó de soja ou de açúcar, né, que ele tem um menor poder de deflagração, por exemplo, como um corante em pó. Tá? Então, esse nível de deflagração também é um fator utilizado para o dimensionamento do equipamento. Então o equipamento que eu vou trabalhar é um pó explosivo, se eu trabalhar com açúcar ou com farinha de milho ou amido de milho, é a mesma coisa? Não, a gente precisa conhecer o fator da força de deflagração, qual é o KST, para que a gente possa dimensionar corretamente os dispositivos de mitigação de risco de explosão, né? Alguns exemplos trágicos, né? Sobre o que ocasiona, o que pode ocasionar trabalhar com pó com risco de explosividade. West Pharma, né? Temos uma planta da West Pharma aqui no Brasil, fica em São Paulo, mais especificamente em Diadema, né? Janeiro de 2003, 6 pessoas, né, faleceram, mais de 36 feridos. Então, a investigação conclui que a explosão se ocorreu por questões de agitação de uma poeira explosiva, ou seja, foi se negligenciando, acumula a partir dos anos. Então, movimentação normal dentro da fábrica de pessoas, empilhadeiras, há uma movimentação, cria-se uma nuvem dessa poeira em um determinado momento com uma ignição, houve a explosão. Um outro exemplo, Imperial Sugar, fevereiro de 2008, acúmulo de pó de açúcar no sistema de correia transportadora. Tá? Também, por questões de acúmulo de pó explosivo, cria-se uma nuvem dessa poeira explosiva com uma ignição, houve a explosão. Tá? Uma explosão gera uma outra nuvem de pó, essa outra nuvem de pó gera uma explosão, e aí é o que é chamado de explosão primária, secundária, terciária, causando estragos desse porte que a gente está vendo na imagem, uma fatalidade. Um outro exemplo,
né, mais recente e conhecido aqui no Brasil, né, da Cevale, também excesso de poeira. Então, segundo o laudo, concentração de poeira explosiva, né, junto com presença de oxigênio, uma fonte de ignição, né, que pode ter sido um curto numa instalação elétrica, aquecimento por fricção dos roletes na esteira, né, o faísca de motor, por exemplo, né, pode ter deflagrado essa explosão. Então, pessoal, 10 trabalhadores aí faleceram. Então, é uma questão realmente de segurança, tá? E que não pode ser negligenciado por quem está trabalhando nesse setor. Então, pontos importantes que a gente tem que ter em mente. Medidas de controle de pó, né? Ter um projeto adequado, um programa de limpeza, facilitação na limpeza, prevenção, né? Na separação de materiais perigosos, acesso à informação e treinamento de quem está envolvido com esses processos, proteção, né? Com medidas, né? Como documentação e avaliação de riscos, localização dos coletores de pó, ventilação de explosão, isolamento de deflagração, detecção e supressão e controle de incêndio, aí com medidas também de controle, como equipamentos elétricos certificados, controle de cargas eletrostáticas, autorização de trabalho e outros controles, né? Então, é uma combinação de fatores que traz essa segurança dentro da indústria. Aí falamos um pouquinho sobre os processos, né, e o que encontramos na indústria alimentícia. Então, agora eu vou passar para o engenheiro Diego, para que ele complemente, então, falando das soluções, né? Ok, vimos os riscos, vimos aonde é importante se tratar essa emissão de pó, e agora vamos falar de como, aí com o Diego. Bom dia, pessoal. Vamos tratar agora um pouquinho dos aspectos aí técnicos, né, do sistema de espoeramento, né, como nós fazemos aí projeto, né, e qual que é o objetivo aí de um sistema aí de espoeramento ou de coleta de pó, né. Então, o objetivo é oferecer, né, a extração eficiente aí durante a operação, de maneira previsível, estável, e econômica, né. Então, 6 pontos que a gente deve levar em consideração aí para um projeto de espoeramento, né, seria o tipo de pó que o processo está emitindo, justamente o que o Valnir comentou, né? Se é um pó que oferece um risco de explosão, se é um pó higroscópico, ou seja, quais são as características desse pó, né? Qual que é o ciclo de trabalho, quantidade de emissões. Por exemplo, aqui é um exemplo de exaustão de hidrageadeira, né? Então, se eu tenho muito açúcar sendo aspirado, se é só um pó realmente que está em suspensão, porque isso é o que vai determinar o tipo de coletor de pó que a gente vai oferecer para essa solução aí de despoeiramento, né? Qual método de captura que vai funcionar melhor? Se a gente vai captar diretamente da máquina, do processo, se a gente vai utilizar um captor tipo fenda, um pouco mais afastado do processo, se vai fazer a captação por cima, do lado do operador, por baixo de uma mesa, né? Então, tudo isso daí a gente analisa a posição também do operador, justamente para a gente levar esse pó que está em suspensão longe da zona de respiração aí, do colaborador. Onde o equipamento deve estar localizado. Isso porque em muitas indústrias, por exemplo, alimentícias, a gente vê os coletores de pó muitas vezes instalados dentro da planta, às vezes de forma equivocada, né, sem um painel de ruptura ou sem o equipamento estar preparado para suportar uma onda de explosão. E caso ocorra uma explosão, a gente tem que saber para onde essa chama vai ser deflagrada. Então, se a gente instala o equipamento dentro da planta, a gente tem que colocar um painel de ruptura com um abafador de chamas. Se não existe essa possibilidade, colocar o coletor de pó na área externa da planta, num local também protegido, para que caso ocorra a deflagração do painel de ruptura, né, e você vai ter emissão de chamas, essa emissão de chamas também não vai afetar algum colaborador que esteja perto ali do equipamento. Que tipo de filtro é o mais adequado? Igual o Valmir já expôs, né? A gente tem desde filtros de bolsas, os comuns do mercado, até a tecnologia mais recente, que são os filtros cartuchos. Então, se a gente trabalhar com um pó que é um pouco mais higroscópico, pegajoso, a gente parte para a solução de bolsas.
Se é um pó mais seco, em pouca quantidade, a gente parte para a solução de cartuchos, que dá um equipamento um pouco mais compacto, né? E também temperatura, né, dos gases que estão sendo aspirados, pode ser temperatura de 30 graus, pode ser 150, 200 graus, e aí a gente tem todas as mídias filtrantes aí para essas diversas soluções. E a gente geralmente envolve uma equipe, né, multidisciplinar, é, a gente que é responsável pela coleta de pó, pessoal de elétrica e automação, pessoal da segurança do trabalho, para a gente realmente definir aí qual que é o melhor escopo para um sistema aí de despoeiramento. Então, nesse slide aqui, a gente representa de forma bem simples, né, quais são os principais componentes aí de um sistema despoeiramento, né? Então, no item 1 e 2, vocês vendem os captores ou as coifas, né, que é o que está fazendo a exaustão da emissão de pó, não deixando isso daí espalhar no ambiente. A rede de dutos, tubulação, né, que seria o item A ali, junto com a transição. O item B, que é o coletor de pó propriamente dito. Nessa imagem nós temos um coletor do tipo cartucho sendo representado. A tubulação de interligação ali, que é entre C e D, né, que é essa entrada do ventilador. Passa por E, que é o exaustor centrífugo. E aí o F, que é o silenciador. E o G ali, a chaminé de descarga, tem a saída para a atmosfera, né? Então, é importante a gente visualizar, né, a alocação aqui do exaustor após o coletor de pó, né? Às vezes tem alguns equívocos na planta também que o exaustor é colocado antes do coletor de pó, né? E aí o material pode impregnar no rotor, causar desbalanceamento, né? Então, se eu já tenho o ar limpo depois do coletor de pó, eu coloco o exaustor aí depois do coletor de pó. Aqui alguns dos tipos de captores ou coifas que a gente utiliza, né? Então, o objetivo sempre é a gente tentar trabalhar com o volume de ar ideal, né? Ou minimizar o volume de ar necessário para fazer a captura, a exaustão desse pó, e, consequentemente, minimizar a energia necessária para você transportar toda essa vazão de ar até o exaustor, culminando aí na seleção de um exaustor com uma potência menor, né? Então, alguns erros comuns que tem em projeto de despoeiramento é você utilizar uma coifa de modelo, um projeto aí equivocado, né? E a localização aí ineficaz e a vazão inadequada também para esse tipo de captor, né? Então, a gente pode ter desde uma borda simples, uma borda lisa para fazer exaustão, uma coifa cônica, um captor tipo fendas, que é esse que está no centro da tela, né? Que é o slotted, um captor flangeado, que você consegue abranger uma área maior de captação, boca de sino, né, que seria uma entrada de ar cônica, que tem uma perda de carga menor. Então, para cada tipo de projeto, para cada tipo de ponto de captação, a gente tem que desenvolver aí um captor ideal. Velocidade de captura, né? Então, todos nós aqui na Domus, né, seguimos recomendações bibliográficas, por exemplo, aí o Industrial Ventilation, né? Que a gente vai ter a velocidade de captura de pó e velocidade de transporte, né? Então, se a gente trabalha com uma vazão de exaustão muito alta, a gente pode, por exemplo, captar o produto que está sendo, por exemplo, carregado no misturador e levar essa matéria-prima embora aí pelo sistema de despoeiramento, ao invés de levar somente o pó que está em suspensão. E isso também aumenta o custo do projeto como um todo, porque você tem uma vazão de ar aí muito elevada. E aí, se você tiver uma baixa vazão de exaustão lá na coifa, você vai deixar que ocorram aí pós positivos no ambiente, né? Ou seja, não vai ter um arraste eficiente desse pó e exposição, e aí você tem os riscos de exposição, né? Esse pó vai ficar suspenso no ambiente e o colaborador vai acabar respirando esse pó de açúcar, esse amido de milho, ou seja, aquelas matérias-primas que são manipuladas aí na indústria alimentícia. Agora a gente vai falar um pouquinho aí de dutos, né? Qual que é o objetivo, né? Então, a gente tem ali a rede de dutos e o objetivo é extrair o volume, né? Ou levar esse pó capturado desde o ponto de captação até o coletor de pó, né? E toda essa rede de duto, ela tem que ser calculada, né? Tem que ser desenvolvida para a gente assegurar que a velocidade em toda a extensão da rede de duto vai ser adequada, suficiente, né? Para não deixar esse pó sedimentar na tubulação. Ou seja, a gente transportar esse pó lá até realmente o coletor de pó. E fazer isso daí de uma forma, assim, otimizada, né? Utilizando, por exemplo, a potência ideal, né? Não deixar muito superdimensionado, né? Ou subdimensionado. A gente
usar, vamos dizer assim, o exaustor de forma correta para fazer a exaustão. Aí erros comuns, né? A gente utilizar o tipo de duto comum. A gente vai ter um quiz aí mais na frente a respeito do que é o sugerido de utilizar esse sistema de despoeiramento. Dimensionamento incorreto, ou seja, com velocidades muito altas ou velocidades muito baixas nessa rede de dutos, né? Saem aí de balanceado, né? Em sistema de despoeiramento, a gente fala muito em balancear o sistema. Então, por exemplo, a gente tem uma foto aqui, né, de velocidade mínima no duto, né, ou velocidade reduzida, então você acaba tendo uma velocidade insuficiente aí para ter o arraste do pó na tubulação. E como o Valdir falou, né, muitos desses pós orgânicos que são tratados na indústria alimentícia são pós explosivos. Então, se você tem um pó explosivo e você tem um pó parado na tubulação, se ocorrer alguma explosão, você tem mais pó na tubulação para inflamar posteriormente à explosão e também para causar explosões secundárias, explosões terciárias, né? E aí as proporções. Agora a gente vai passar por um quiz aí, aí eu vou pedir que vocês reajam, tá, com os emojis, se é uma boa ideia ou se é uma má ideia, de acordo com os exemplos aqui que a gente vai apresentar. Duto retangular para ar sujo, ou seja, para sistemas de despoeiramento. É uma boa ideia utilizar duto retangular ou é uma má ideia? O pessoal que está reagindo, a maioria aqui, ó, má ideia. Então, exatamente, né? Os dutos retangulares utilizados principalmente ar-condicionado, eles geralmente são utilizados em ar-condicionado porque você captou o ar limpo da atmosfera, então, basicamente, você está transportando ar limpo dentro da tubulação retangular. Se você utilizar isso para sistema de despoeiramento, naqueles cantos vivos, né, a velocidade vai tender a zero, então você vai começar a ter muito pó acumulado nessas tubulações retangulares. Fora questões construtivas, né, que como o sistema de despoeiramento trabalha com velocidades maiores, com pressões maiores, pode ter vibração da tubulação, né, problemas estruturais aí também da tubulação. Dutos galvanizados é uma boa ideia ou uma má ideia de ser utilizado? Porque agora o pessoal ficou em dúvida. Boa ideia, boa ideia, má ideia, boa ideia, má ideia. Então, vamos lá. Bom, dutos galvanizados. Na indústria alimentícia, se você está coletando um pó que posteriormente ele vai ser descartado, pode ser utilizado a tubulação galvanizadas, se não tiver problemas assim de contaminar o pó com pequenos pontos de oxidação, porque mesmo sendo uma tubulação galvanizada com o tempo, vai ter pontos de oxidação, né? Então não teria problema. Agora, se você já capta um produto, algum tipo de pó, não sei mesmo, pó de açúcar ou leite em pó, alguma fragrância que você vai utilizar, microingredientes, que vai ter a reutilização, aí o ideal é trabalhar com tubulações aí em aço inoxidável, né, para evitar esse tipo de contaminação. E, por exemplo, também quando você vai ter ataques de produtos químicos, né, por exemplo, sal, né, se você está fazendo a exaustão de algum misturador que está trabalhando com sal, né? Trabalhar com aço galvanizado por causa desses pequenos pontos de oxidação pode ser um problema, né? Então, se você até mesmo trabalhar com uma tubulação pintada, né? Desde que a especificação seja correta, talvez seja até melhor, porque você pode repintar essa tubulação, fazer manutenção, ou até mesmo trabalhar com tubulações de aço inoxidável. Dutos espirais. E aí eu estou falando daqueles dutos cravados, né? De forma espiral, se é uma boa ideia ou uma má ideia utilizar esses dutos em sistemas de despoeiramento. Ações aqui, é uma boa ideia ou uma má ideia? Bom, o pessoal está sendo unânime aqui, é uma má ideia. Então, realmente, justamente pelos dutos terem essa cravação em forma de espiral, você vai ter mais pontos para o pó ficar parado dentro da tubulação, né? Fora que a perda de carga desse tipo de tubulação também é maior, por causa dessas ranhuras, né? E a própria questão, assim, vamos dizer assim, de reforço estrutural mecânica desse duto, né? Se você tiver um evento de parar pó dentro do duto, esse duto está mais suscetível a ter uma queda, porque esse cravamento na espiral ele pode abrir, e aí parte do duto pode cair ou pode romper. Então, realmente, é melhor utilizar os dutos soldados, né? Ou com um cravamento longitudinal e tubulações aí também mais espessas. Dutos
flexíveis. É uma boa ideia ou uma má ideia utilizar dutos flexíveis? Vamos ver aqui como o pessoal está reagindo. Má ideia ou boa ideia. Ó, o pessoal também está sendo unânime aqui. Então, também assim, é uma má ideia de se utilizar dutos flexíveis para grandes comprimentos, né? Vou utilizar 10 metros de duto flexível. Não é uma boa ideia por causa da perda de carga, né, que o duto flexível também, principalmente para sistemas de despoeiramento, trabalhando com pó explosivo, a gente tem que lembrar de trabalhar com duto flexível antistático, o que tem a ponto de aterramento. Então, a ideia é utilizar pequenos trechos. Ramificação em entradas com T's e ângulos de 90 graus. É uma boa ideia ou uma má ideia? Pessoal reagindo aqui, ó, é uma má ideia. Então, conforme a gente vai ver, né, o jeito que a gente faz o design da tubulação é muito importante para a perda de carga. Então, aqui nós temos algumas indicações, né, de que realmente essas entradas, esses ramais, têm que ser feitas em ângulo, tá, os ramais ali a 90 graus e também as curvas, né? Evitar curvas, cotovelos a 90 graus, sempre fazer curvas aí de raio longo. Sistema balanceado, e aí é o que a gente sempre fala, né, nas nossas visitas aí e no desenvolvimento dos projetos, né? Cada ponto vai ter um damper para você regular a vazão de ar, né? Então, cada ponto tem a sua vazão, foi calculada a sua vazão necessária para manter também a velocidade de transporte no duto, né? Então, a gente tem que evitar, depois que o sistema de espoeiramento está pronto, colocando os pontos adicionais sem verificar o que está acontecendo com a vazão dos demais pontos e também na velocidade principal do duto, né? Então, não é só como o pessoal fala, sair espetando tubulação na tubulação principal de exaustão que vai ter problema. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os coletores de pó, né? Sobre o dimensionamento aí do coletor, que realmente é o objetivo, né? É a gente filtrar, né? O pó ficar retido no coletor de pó e somente liberar o ar limpo aí para a atmosfera, né? Então, alguns erros comuns aí, utilizar uma tecnologia de filtragem errada, seja o elemento filtrante, o tipo de mídia, né? Seja uma bolsa com um cartucho, dimensionar incorretamente o coletor, ou seja, você tem uma alta vazão de ar uma área filtrante muito pequena, ou seja, você tem altas taxas de filtragem e má instalação, né? Má instalação é quando você vai montar o equipamento, questões de vedação, tudo isso daí, não fazer essas vedações de forma adequada, pode entrar umidade no equipamento, né? E se entrar umidade com pó, você vai formar uma massa, né? Então, e aí todo esse pó fica retido aí dentro do coletor, não sai pela válvula rotativa, pelo tambor de descarga. Tipos de coletores de pó, né? A Donaldson tem toda a gama de coletores de pó, desde os tradicionais mangas, né, dos filtros bolsas, até tecnologias mais recentes, aí, que são os filtros cartuchos, filtros Power Core, e também os coletores aí de névoa, que você pode utilizar, por exemplo, na parte de têmpera, de salgadinho, né? Você vai inserir lá o tempero com óleo, dá para fazer a exaustão dessa névoa, que é gerada, né, para evitar a irritação aí de quem trabalha aí na área, né? Geralmente é pó de pimenta, é sal, então a gente também tem essa tecnologia para aplicar na indústria alimentícia. Os coletores de cartucho, né? Quais são as vantagens deles? É que eles são bem menores que os coletores de manga, né? Então, eles são menores também porque eles trabalham com uma carga de pó menor, de até uns 5 gramas aí por metro cúbico. Então, você tem um custo de instalação menor, inicial menor. A gente tem vários tipos de elemento filtrante para trabalhar com diversos tipos de poeira, né? Pode ser trabalhar com um serviço contínuo. Também tem um sistema de limpeza por ar comprimido. Igual eu falei, já tem diversos meios filtrantes. Desde para trabalhar com temperatura ambiente, até com temperatura elevada, com também os pós que podem ter ataque químico. Tem cartuchos com revestimento Teflon, food grade. Então, a gente tem vários elementos para trabalhar aí na indústria alimentícia. Aqui um pouco sobre como é feita a manutenção, né? Quem está acostumado com o filtro manga sabe que tem que tirar todo o tubo injetor, tem que tirar o cesto, né? Realmente, assim, é muito difícil, às vezes, fazer a manutenção aí no filtro manga. Então, no filtro cartucho, tem a tampa frontal, é basicamente abrir essa tampa, tirar um cartucho, colocar outro cartucho. Em menos de um minuto, você faz a substituição aí de um elemento filtrante no filtro cartucho. Aí a gente tem os filtros de mangas, né, tradicionais, que geralmente são utilizados para altas vazões, né, altas concentrações de pó, a gente está falando acima de 20, 25 gramas aí
por metro cúbico. Também se vai trabalhar com pó higroscópico, a gente já parte aí para soluções aí, teor de óleo que está falando ali, é porque se a gente pega, por exemplo, às vezes soja, ou milho, ou algum tipo de semente, né, algum tipo de matéria-prima que tem um teor de óleo elevado, que vai deixar o pó higroscópico, a gente já parte aí também para essa solução. Então, aqui tem os diversos tipos de manga utilizada, né? Tem as mangas cilíndricas, tem os tipos de filtro bolsa, para ofertar, e aqui no caso a gente também tem esse filtro com entrada tangencial, que já é para reter boa parte do pó coletado. Falar um pouquinho de ventilador, dimensionamento, né? Então, o objetivo do exaustor é fazer a captação do pó, né? Prover a vazão necessária e a depressão necessária, né? Para fazer essa captação de pó e levar lá o pó até o coletor de pó. Então, a gente tem que fazer o selecionamento de acordo com os dados de projeto aí de vazão e pressão, né? E o erro comum realmente é você selecionar o exaustor aí de forma equivocada e também a má instalação do exaustor, como você vai instalar um silenciador de descarga, como você vai fazer uma chaminé e etc. Então, por exemplo, né, tendo uma vazão aí de ar de 15.000 metros cúbicos por hora, né, a gente vê o que cada trecho de duto ou cada captor vai oferecer de resistência, né, faz a somatória aí da perda de carga das coifas, dos dutos, dos filtros, transição, né, e acessórios que tem na tubulação, e a gente chega ali, por exemplo, a gente vai selecionar um exaustor de 15.000 metros cúbicos por hora e 300 milímetros com água. Aí a gente vai para um gráfico, né, o catálogo da Donaldson tem um gráfico, aqui já está transformado para CFM, né, que seria em inglês Cubic Feet per Minute. Então, a gente faz ali nas coordenadas X a vazão, na Y a pressão, e a gente vê onde cruzar o ponto. Por exemplo, deu acima aqui do TBI 25, então a gente precisa selecionar lá o TBI 30, né? Então, aí essa é uma forma básica de você selecionar aí um exaustor centrífugo. Aqui realmente mostrando aí todo o diagrama de todos os produtos que a Donaldson tem. Então, uma fábrica completa, a gente consegue fornecer aí diversas soluções, desde filtros pontuais até sistemas aí desde filtro de mangas até filtro de cartuchos e coletores de neve. Manutenção e reposição, a Donaldson também fornece aqui no Brasil. Nós temos a planta, né? Então, nós fabricamos os cartuchos, fabricamos os equipamentos, bolsas, a gente tem uma infinidade aí de peças de reposição aí para fornecer localmente aqui no Brasil, né? Então, a Donaldson é uma empresa multinacional com atendimento local. Aí, elementos filtrantes, né? A gente tem elementos filtrantes para os coletores da Donaldson, nós temos mangas pinçadas para instalar outros tipos de coletores, além da Donaldson. Então, a gente consegue fornecer uma opção personalizada aí também para os nossos clientes. Com isso, chegamos aqui ao final aqui do nosso webinar, damos uma acelerada aqui no final, para deixar aqui um pouco aberto para vocês agora, para fazer aí os questionamentos, algumas dúvidas aí que vocês venham a ter sobre o conteúdo aí apresentado. Perfeito, Valnir e Diego. Estamos aqui com algumas perguntas. Estou com uma pergunta aqui. A Donaldson fornece também projetos e serviços de instalação de sistemas ou somente os coletores? Eu posso responder essa. Ok. Sim, né? Quando a gente fala de um sistema de exaustão, a tecnologia ela é fundamental, mas é fundamental também que toda a parte de design seja realmente bem projetado, né? Porque a performance do equipamento ela está ligada totalmente a como foi projetado o sistema, e a Donaldson ela fornece não somente a tecnologia, ela fornece o sistema como um todo, tá? Então, nós conseguimos entregar o projeto turnkey, tá? Desde o desenvolvimento do projeto, seleção dos equipamentos e dispositivos e acessórios, né? A fornecimento de tubulação e serviço de instalação. Tá? Então, nós conseguimos montar toda essa composição, né? Para entregar um sistema completo, garantindo a performance de todo o projeto. Perfeito. Mais uma pergunta. Gostaria de saber se existe alguma recomendação para a manutenção preventiva dos coletores de pó. Tempo de troca dos elementos, válvulas, etc. Sim. Bom, como manutenção preventiva, né, os nossos equipamentos vão com os controladores de pulso, né?
Então, uma das principais funções aí é acompanhar a perda de carga através do elemento filtrante, né? Geralmente, os controladores têm um alarme de quando o elemento vai ficar saturado, né? Chegando no fim no fim da vida útil do elemento filtrante, quando mesmo aí tem que ser substituído, né? E principalmente nos sistemas aí, já que a gente foi por explosivo, indústria alimentícia, é sempre fazer uma verificação periódica se o pó está sendo descarregado corretamente através da válvula rotativa, no tambor, ou se o pó não está ficando agregado dentro do coletor de pó. Checar as válvulas de pulso, né, as válvulas de diafragma, se todas estão fazendo a limpeza corretamente, pressão de ar comprimido, checar se a pressão e vazão de ar comprimido são as ideais necessárias aí para fazer a limpeza aí do coletor de pó, né? Então, geralmente, aí esses são os principais fatores, né? E, como eu comentei, balanceamento do sistema é essencial, né? Verificar se o sistema está balanceado corretamente, se a vazão de ar é correta, né? Está sendo utilizada no exaustor. Então, esses são os principais tópicos. Maravilha. Mais uma pergunta. Pode informar quais dispositivos devem ser utilizados em sistemas de exaustão para pó com risco de explosão? Essa é uma excelente pergunta, pelo que a gente acabou de ver aí no webinar, né? Então, estamos falando de pós-explosivos e do risco que isso traz realmente para a empresa, né? Nós vimos aí Imperial Sugar, o caso da Cevale recente aqui, que foi muito noticiado, né? Então, além do controle de emissão, os dispositivos também do coletor de pó e do sistema, é, eles são de extrema importância, né? Então, nós estamos falando aí, por exemplo, isso dá até um outro webinar, falar somente de pós-explosivos e de controle e mitigação. Acho que é até um bom tema aí. Porque nós temos a válvula de bloqueio, tá? Para que serve a válvula de bloqueio? Caso haja uma deflagração, no equipamento, no coletor de pó, né, caso ele exploda, essa deflagração ela tende a caminhar pela tubulação e chegar até o processo e até o operador, né? Então, para evitar que essa deflagração caminhe pela tubulação, existe uma válvula de bloqueio, né, que é como, para de uma forma figurativa, ela funciona como uma retenção, né? É uma válvula uma direção só funciona na direção da exaustão, no sentido contrário, não. Então, se o ar tender a ir no sentido contrário, ela bloqueia, ela fecha e protege toda a operação contra essa deflagração que houve. Isso é um exemplo de dispositivo. Outro dispositivo é a janela de alívio de explosão. A janela de alívio de explosão, ela é calculada, né, de acordo com a área do equipamento e de acordo com de acordo com o volume do equipamento e de acordo com a força de deflagração do pó, né? Então ela leva em consideração, que é em KST, né? É o que a gente viu também hoje aí. Para que a gente chegue numa equação, né, do P-head, que é essa pressão reduzida, ou seja, ele tem uma força de deflagração, esse pó, mas eu quero reduzir essa pressão dentro do equipamento, então eu calculo essa área de alívio, que é a janela de alívio de explosão. Então, a janela de alívio, ela rompe para que o equipamento não exploda, né, junto com a deflagração. E se eu tenho uma explosão e não tenho uma janela de alívio, né, bem dimensionada, partes do equipamento vão ser projetados em diversas direções. Então, parafusos, porcas, pedaços do equipamento, isso tende a ser projetado, caso eu não tenha. Então, a janela de alívio. Ah, mas se o equipamento ficar dentro da planta? Se o equipamento ficar dentro da planta, além da janela de alívio, existe um redutor, né, de deflagração que é acoplado a essa janela de explosão. Então, isso é outro dispositivo, né, que existe. Válvula rotativa. A válvula rotativa também ela é dimensionada para trabalhar com pós-explosivo, atendendo algumas normas, né, como a NFPA americana. Então, eu tenho espaçamento entre o rotor,
né? As pás do rotor e o corpo da válvula reduzido, e eu tenho alguns outros componentes mecânicos ali. Tá? Também o equipamento ele vai estar numa área classificada. Além do porte ser explosivo, ele vai estar numa área classificada. Então, os componentes externos ao coletor também tem que ser adequados. Por exemplo, o motor à prova de explosão, o painel elétrico tem que ser também com enclausuramento protegido. Então, nós trabalhamos com algumas condições. Se eu trabalho com pó explosivo, o ventilador tem que ser um ventilador anti-faísca, né? Porque caso tenha alguma situação e haja passagem do pó, né? Eu tenho que trabalhar, por exemplo, com rotor em alumínio. Então, tem algumas características nesse sentido, tá? São vários. E aí a gente entra numa disciplina que vale a pena um outro webinar para tratar do tema. Realmente, Ivanir, é um tema muito extenso. Com essa resposta, se foi o nosso tempo, finalizamos aqui, já é meio-dia, nossa duração. Aos outros, teve bastante pergunta, tá? Não se preocupem, a gente vai providenciar uma compilação de todas as perguntas, vamos elaborar todas as respostas e vamos enviar por e-mail com vocês. Desculpa que a gente tem o nosso tempo limitado, então, a respeito a todo mundo, a gente vai encerrar esse webinar. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a participação de todos. Respondam a nossa pesquisa, a gente vai mandar para vocês o certificado de participação. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Até.